pessoal, eu sou André Rodrigues e eu estou aqui em Piracicaba, na minha terra natal, diretamente do Jung na Prática, para comentar um pouquinho com vocês, trazer para vocês hoje uma reflexão que eu estava fazendo por conta de um e-mail que eu recebi. Eu leio todos os seus e-mails, né, os e-mails de todos que mandam. E por vezes é difícil responder, porque são muitos. Embora ao longo do tempo a gente vai respondendo todos. Mas eu recebi um e-mail que me fez pensar muito, por muito tempo. Né? Um e-mail que falava sobre conteúdos densos, conteúdos, enfim. Aí eu resolvi gravar esse vídeo para falar para vocês, para sugerir para vocês uma reflexão sobre isso também. E a questão é a relação entre a densidade e a profundidade, conteúdos densos, conteúdos profundos. Ora, então eu queria começar falando um pouquinho sobre uma breve pesquisa que eu fiz sobre essas palavras, né, o que é denso, o que é profundo. E a gente não encontra muita coisa disso não, na filosofia mais, né? Talvez na antiguidade eles refletissem mais sobre essas questões de uma maneira pontual, mas sobre o denso eu queria dizer para vocês assim, e olha, isso tudo que eu vou comentar hoje é de ordem prática, é o que eu uso no dia a dia para entender algum conceito, para entender um pensador, ou para usar no meu dia a dia, né, tanto no trabalho quanto dentro do aspecto pessoal. Então, sobre a densidade, olha, muito se fala sobre conteúdo denso, né? Puxa vida, como é que vai ser tal curso? Vai ter um conteúdo denso? E esse livro? Ele é denso, ele tem... Ora, o que seria o denso? Denso seria uma quantidade significativa de conteúdo num espaço restrito, um espaço limitado. Né? Então, disse, por exemplo, que um livro grosso, né, um livro tem muitas palavras, muitas páginas, é um livro denso, um livro com bastante conteúdo. Então, o denso seria uma quantidade muito grande num pequeno espaço. Num pequeno não, né? É relativo ao espaço. Uma quantidade grande relativa ao espaço específico aí. No caso de um livro grande, com muitas páginas, com muitas palavras, um conteúdo denso. Isso não necessariamente significa que é difícil de ler. E aí a gente pode entender a densidade de uma outra maneira, em termos de ideias muito elaboradas, que vão criar uma densidade muito grande, ou seja, é difícil você penetrar naquilo lá. Ótimo. O objetivo do Jung na prática não é necessariamente trabalhar com conteúdos densos. Óbvio que a gente vai procurar sempre o melhor em termos de qualidade e de conteúdo. Mas a ideia do Jung na prática é conseguir colocar os conceitos do Jung, e não só do Jung, também de outros pensadores, óbvio, porque ele dialoga com outros conhecimentos, mas colocar tudo isso de uma maneira prática. E, na prática, o denso é difícil de se estabelecer. É difícil você colocar um caminhão de coisas de uma maneira prática. Então, nesse sentido, refletindo, eu fiquei pensando sobre essa relação do denso e do profundo. E aí, sobre o profundo, a gente pode pensar o seguinte, que o profundo não necessariamente é denso. Como se pode entender o profundo? Você pode entender de várias maneiras, todos esses conceitos que a gente vai falando. Talvez até por isso o Jung seja alguém,
um autor difícil de ler, porque ele sempre está voltando aos pontos e repensando os temas que ele trabalha. Então você pode olhar da perspectiva que você quiser. Eu estou passando para vocês uma perspectiva. Então, dessa perspectiva de profundidade que eu quero transmitir para vocês, eu quero dizer que isso não é novidade, não é ideia minha, né? Isso é desde sempre. Grandes pensadores, os filósofos falando sobre isso. No profundo está a superfície. E na superfície está o profundo. Para mim, essa é a grande sacada da vida. A grande sacada da vida. Os orientais que o digam, né? Dentro está fora, fora está dentro. O bem contém o mal, o mal contém o bem. E quando você começa a perceber na superfície o profundo, tanto faz se é denso ou não. Quando você começa a perceber que no profundo está a superfície, tanto faz se é denso ou não. O denso vai compor, nesse sentido, a profundidade da questão. Eu prefiro sempre conversar a nível de profundidade. Óbvio, eu me considero, pelo menos, sentimento introvertido. Talvez não seja, ainda estou pensando. Mas, nesse sentido, é óbvio que eu me interessaria mais pelo sentido que as coisas têm. Então, você deve olhar sempre de um olhar aberto, que consiga permitir que a visão do outro também tenha validade. Mas eu queria transmitir isso para vocês hoje. Se vocês conseguirem colocar no seu dia a dia, no seu estudo diário, na sua maneira de observar as coisas, a profundidade, mesmo que seja na superfície, você vai conseguir extrair de cada conceito, de cada pessoa, de cada situação, de cada matéria, de cada coisa, de cada momento, o essencial. E o essencial é profundo. E o essencial contém dentro de si talvez a maior densidade de conhecimento, a essência da coisa, a essência da pessoa. Então, quando alguém me pergunta o que você está transmitindo para as pessoas com Jung na prática, olha, eu estou transmitindo o conhecimento que eu tenho, estou permitindo que as pessoas possam, grandes especialistas, possam transmitir também o conhecimento que têm. E o que você deseja, André? Que as pessoas que estão assistindo, que as pessoas que estão vendo, que as pessoas que estão te acompanhando, o que você deseja que elas consigam com isso? Ora, no mínimo, que elas consigam extrair o essencial das coisas, dos momentos, da vida, e coloquem a vida para ser vivida na prática, com profundidade e não superficialmente. Mas esse é um diálogo bem complexo, é um diálogo que eu gostaria até que não fosse só um diálogo, que fosse uma reflexão conjunta, até presencial, para que a gente pudesse discutir esses assuntos. Não é uma reflexão simples, porque ela não é composta só de dois lados. Não é composta só de dois lados. Embora a base do que eu estou falando é a bipolaridade. Mas o que eu quero transmitir realmente haja, coloque em prática, observe a profundidade, o essencial. E ali, conseguindo extrair o essencial, você vai conseguir mais plenitude para a sua vida.
conseguindo aplicar o essencial em qualquer área, você vai conseguir uma plenitude maior para a sua vida. E é isso. Muito obrigado. Não se esqueça de assinar o nosso canal no YouTube, acompanhar no Facebook, seguir o nosso blog, tem muita coisa bacana lá. Compartilhe esse conhecimento, estejamos juntos.